Olá pessoal, eu sou a professora Valesca. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de como que vai decorrer a nossa disciplina de entomologia geral, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as referências, as principais referências que nós vamos estar utilizando na disciplina de entomologia. Vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a referência do Buzi Miyazaki, que é o livro de entomologia didática. Esse livro ele traz abordando formas de como trabalhar de forma prática os conteúdos voltados para a entomologia. Ele traz também sobre as técnicas de montagem de coleções entomológicas e de coleta de insetos, tá? Quais as técnicas mais utilizadas para determinado grupo. Então é um livro bem didático mesmo, de uma linguagem acessível, bem de fácil acesso e é um livro que está atualizado, tá? Então assim é um livro legal para a gente seguir. Nós temos também o livro do Galo, que é referência para quem trabalha com entomologia agrícola. Ele vai estar abordando os principais grupos de interesse agrícola, tá? Ele traz informações dos grupos, informações gerais desses grupos, traz um pouquinho em relação à própria classificação desses indivíduos. A gente vai falar do Moura, Zoologia e Entomologia Agrícola. O interessante desse livro é que a gente tem na biblioteca virtual, então fica como um acesso mais fácil para vocês terem contato com esse material, assim como o livro do Gulan, que ele também tem na biblioteca virtual e ele vai trabalhar os fundamentos de entomologia. Nesse livro a gente vai encontrar bastante conteúdo voltado para a parte de morfologia, de biologia, até mesmo de fisiologia. Embora a fisiologia mais aprofundada, a gente não tem nenhum livro traduzido no português que traga detalhadamente essa parte fisiológica. Mas ali ele dá uma noção em relação à fisiologia e o que eu trouxer desses materiais que a gente não tem em português, eu vou passando para vocês. E aí, conforme eu vou explicando os conteúdos, vai ficando mais fácil para vocês assimilarem de como que ocorre esse funcionamento, certo? Eu achei interessante também colocar o livro do Rupert Barnes, porque é um livro, embora ele trabalhe a parte de zoologia dos invertebrados, ele fala também sobre a morfologia dos insetos, fala assim bem pouco assim a parte fisiológica e fala e traz um pouquinho da questão da parte de desenvolvimento, que é interessante também para quando a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da classificação e filogenia dos grupos de insetos, tá? Trouxe para vocês também o livro do Papavero, é um livro que vai trabalhar mais sobre esses fundamentos de taxonomia, nomenclatura, vai falar um pouco sobre essas coleções de forma zoológica de forma geral, mas traz essa noção para nós. E aí até eu gostaria que, como a gente está falando sobre coleções, né? E aí depois no decorrer do conteúdo a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de enfatizar e que quando a gente fala de coleções entomológicas, quando a gente vai lá, pega o inseto, organiza ele em um quadro, em um armário, em uma estrutura com insetos mortos. Quando a gente falar de insetários, são quando nós trabalhamos com insetos vivos, tá? Eu quis colocar aqui logo no início para vocês terem essa noção, porque muitas pessoas confundem, né, e chamam aquela caixa entomológica de insetário, e na realidade não é. Insetário é com insetos vivos e aquela caixa entomológica são coleções entomológicas, tá? Então é muito importante a gente utilizar o termo correto, porque para não ficar ruim, porque quando a gente conversa com alguém da área, né, a gente
gente tem que utilizar o termo correto para a gente não ficar como leigo no assunto, tá? Então, a entomologia geral, ela vai abordar classificação, morfologia, fisiologia, a biologia, filogenia e ecologia dos insetos de interesse de importância agrícola, tá? Então, a gente vai aprender sobre esses grupos, como que funciona, a gente vai falar sobre a questão da classificação. Eu acho muito importante a gente enfatizar um pouquinho sobre a sistemática filogenética e a taxonomia. Quem já fez zoologia agrícola comigo já ouviu um pouco falar sobre isso, né? Já tem mais ou menos noção em relação a isso, porque dentro da entomologia o que atualmente é mais utilizado é a sistemática filogenética, tá? Apesar de que dentro da própria zoologia a sistemática filogenética ela tem sido mais utilizada, principalmente depois das descobertas realizadas em biologia molecular, né, para confirmação de espécies, tá? Aqui eu trago para vocês nossos objetivos específicos e eu gostaria de enfatizar para vocês que dentro da disciplina é interessante, além de conhecer os conteúdos, né, direcionados em relação à disciplina, é importante também que trabalhar essa competência linguística e de escrita do acadêmico. Então, à medida que a gente for trabalhando, que for possível, né, eu vou estar observando isso também durante a disciplina e incentivar a criatividade, o raciocínio científico e lógico do acadêmico, tá? Além desses conteúdos, nós vamos trabalhar a composição e dinâmica da entomofauna, tá? Técnicas de coleta e conservação de inseto e identificação das principais ordens. Então, a gente vai trabalhar como que vocês conseguem identificar de forma fácil e clara as principais ordens de inseto, que vocês não venham confundir quais as características principais que a gente tem que observar nesses indivíduos, tá? Então, aqui nós temos a ementa, né, da disciplina, tá? Os métodos. Então, é uma disciplina com 45 horas, né, dentro do nosso PPC, é uma disciplina que engloba 45 horas de aulas teóricas e 15 horas de aula prática, tá? As aulas serão desenvolvidas de forma principalmente assíncronas, tá? A gente vai ter algumas aulas síncronas marcadas, mas se for necessário, porque o que a gente tem percebido é que os acadêmicos quase não estão participando das aulas síncronas. Então, eu tenho tentado montar vídeos já com essas explicações para ficar mais fácil, em que vocês possam assistir várias vezes para poder assimilar o conteúdo, verificar as dúvidas e a gente fazer esse feedback depois. É muito interessante esse feedback de vocês. Eu sei que muitos têm a dificuldade de encontros síncronos, mas a gente pode fazer esse feedback ou pelo chat, ou pelo fórum, ou até mesmo né, pelo WhatsApp, que eu vou passar o link para acesso de um grupo, né, ou montar um grupo para a gente estar fazendo essa conversa de forma mais rápida, ou até mesmo por e-mail, tá certo? E aí, conforme for as necessidades, se tiver muita dúvida em relação a determinado conteúdo, a gente pode estar vendo uma melhor forma para a gente estar trabalhando, e se for necessário, a gente faz encontros síncronos também, tá? Então, eu estarei disponibilizando para vocês os slides, os vídeos das aulas, tá? E com atividades cooperativas e individuais também, tá? Então, nós vamos ter 3 avaliações. A primeira avaliação, ela pode ter múltipla escolha ou pode ser dissertativa, tá? A nota quantitativa é entre 0 a 10 e ela vai estar abordando o módulo 1, tá? E aí lá no sistema, vocês podem baixar o plano de curso
e vocês vão ver quais os conteúdos que abrange o módulo 1. Então, a disciplina de entomologia geral foi dividida em 3 módulos, tá? E dentro de cada módulo tem os conteúdos que vão ser trabalhados nele. A nossa primeira avaliação vai ser dia 27/5/2021, tá? Essas avaliações vão estar disponíveis por 24 horas no sistema, sendo que vocês, a partir do momento que vocês entrarem na avaliação, vocês vão ter 2 horas para responder, ou 120 minutos para responder essa avaliação, tá certo? A avaliação 2 é referente ao módulo 2 e ela vai estar disponível no dia 24/6/2021. Também pode ter questões de múltipla escolha, e ou dissertativo. A avaliação 3, correspondente ao módulo 3, estará disponível no sistema dia 22/7/2021. Então, como que vai ser? A média final vai ser a somatória das notas dessas 3 avaliações dividido por 3. E aí, como todos já sabem, né? Se tiver uma nota igual ou maior que 7 é aprovado, menor que 7 e igual a 5 vai para a prova final, e a média final determinando, né, se for menor que 5, vai ser reprovado por média, tá? Então, é o processo normal que todos já estão acostumados. A prova final, ela tá marcada para o dia 29/7/2021 e todos os módulos são cobrados nessa avaliação final, certo? Eu finalizo a apresentação do nosso plano de ensino, tá? E aí, para vocês visualizarem mais ou menos como que vai decorrer a disciplina. E espero que todos estejam bem. Se houver qualquer dúvida, podem entrar em contato e até breve.